Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho da história da fonografia. A fonografia é muito importante para a música, nas questões artísticas, principalmente porque antes não se tinha uma forma exata de captar toda a essência musical. Quando eu falo captar toda a essência musical, é porque as formas de registro da música que existiam eram partituras. As partituras são uma forma de representação gráfica da música. Porém, elas não são de verdade uma representação daquele som. Bem, a história da fonografia ela inicia um pouquinho antes disso que eu vou falar, é claro, mas como data base 1877, que foi quando o Thomas Edison, ele inventou o fonógrafo. O fonógrafo que ele tinha inventado, é claro, passou de vários experimentos científicos e era um tubo giratório onde ele falava, tinha uma agulha, esse tubo era de cera e essa agulha ela captava as vibrações da voz dele e ia fazendo a gravação. A primeira gravação que foi feita, salvo engano, ela está na língua francesa, uma canção francesa. Hoje em dia, se você procurar no YouTube, em algum local desse na internet, você vai encontrar. Porém, é uma gravação muito ruim. Parece mais filme de terror do que uma gravação experimental. Bem, nos anos posteriores, a gente teve também algumas outras companhias que estavam interessadas nessa questão, na questão do pessoal poder fazer gravações. Então, não foi só o Thomas Edison que manteve esse apreço por fazer essas gravações, mas tinha várias outras pessoas que também trabalhavam nisso e foram aprimorando esse sistema de gravação. Entre esses aprimoramentos do sistema de gravação, em vez de utilizar um tubo, o pessoal começou a usar um disco. Esse disco, que não era aquele disco de vinil, era o antecessor dele, o tataravô dele, ele simplesmente tinha espaço para muito mais coisas do que o tubo do Thomas Edison. E isso não é grande coisa ao nosso ver hoje em dia. Esse espaço que esse disco dava era cerca, dependendo do disco, de 2 a 5 minutos de cada lado. Ou seja, no máximo você tinha 10 minutos de gravação. Dava para você colocar umas duas músicas nele, né? Uma do lado, outra do outro lado. Mas o tubo do Thomas Edison não dava nem para isso, tá? Então, por causa disso, que teve uma evolução quando o pessoal inventou o disco. Esses discos, eles possuíam não uma forma básica, eles não eram, como se diz, uniformes. Cada companhia, ela fazia o disco que era de acordo com o seu aparelho. Então a gente tinha discos que eram de tamanhos diferentes, a gente tinha discos que tinham rotações diferentes, ou seja, aquela velocidade que o disco gira. Na década de 40, o panorama mudou. O pessoal conseguiu inventar uma coisa que foi revolucionária, o disco de vinil. O disco de vinil, ou o long play disc, era fenomenal. Em vez dele ter duas músicas, ele conseguia ter um álbum completo. Logo após o disco de vinil, surge a gravação em fita magnética. Na década de 60, isso proporcionou o surgimento da fita cassete, que por sua vez vai originar a pirataria a pirataria musical. Porque a fita cassete, ela dava a possibilidade da pessoa fazer gravações, tanto pessoais quanto cópias de outras coisas, tá? E o pessoal começavam a copiar justamente os discos e outras fitas gravadas. No final da década de 70, em 1978, surge a invenção do compact disco, o CD. Essa invenção, ela, durante a década de 80, andou lado a lado junto com a fita magnética. Então, a gente tinha na década de 70 tanto o pessoal que ouvia música em CD, em fita magnética
e também em disco de vinil. Na década de 90 surge o DVD, que era muito mais potente do que o CD, e isso transformou uma revolução na forma de gravação de áudio. E na década de 2000 surgiu o Blu-ray, que também proporcionou uma evolução porque ele tinha uma capacidade muito maior do que o DVD. Nessa época também o pessoal começou a fazer as primeiras gravações com arquivos de áudio que iam direto para a internet. Então a internet ela toma conta desse mercado e de certa forma a pirataria ela também continua dentro desse mercado, onde a internet é o principal veículo de transmissão desses áudios.